Fala, meus haters! Estamos aqui para começar um novo quadro nesse canal. Qual que é, Salvão? Novo quadro? Sim. Teorizando, Vini Boy. Será que vai dar muita... Não sei. Muita polêmica? Não sei, mas Teorizando é um quadro, como o próprio nome diz, onde a gente começa falando de filmes que são complexos, que têm finais dúbios e que a gente pergunta no final o que aconteceu. Sim. Né, Vini Boy? E por que não a gente começar já falando do filme que é o mais procurado sobre finais na internet? Qual que é, Vini Show? A Ilha do Medo. O nosso menino? Exatamente. Leonardo DiCaprio. O DiCaprio. Não podia Esse ser é diferente. Então, Sem mais delongas, deixa seu like, se inscreve no canal, porque você vai gostar pra caramba, porque nossos vídeos são top. é isso mesmo. Top, top, top. Bora, Vini Show! Show. Bora. Vini Boy, A Ilha do Medo conta a história de Ted Daniels. Ted Daniels, protagonizado por Leonardo DiCaprio, é um detetive que ele participou na Segunda Guerra Mundial e ele matou, durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de nazistas numa cidade conhecida como Dachau. E aí o que acontece? Depois que ocorreu isso, ele volta pra casa, ele tem uma família, né? Ele tem uma esposa. E aí, Vini Boy, ele carrega dois traumas. Ele carrega esse trauma da guerra, né? Onde ele participou e tal. E ele carrega o trauma da esposa. O que aconteceu com a esposa dele? E ela morreu num incêndio e o nome dela é Dolores, né? E ela é morta, segundo no início do filme, pelo cara Ender Ladies, né? Exatamente, que era um cara que fazia a manutenção do prédio, né? E aí, o que acontece? Ele fica totalmente traumatizado com esses dois acontecimentos e ele recebe uma incumbência, né? Como detetive, chega um telegrama pra ele falando que tem uma ilha, onde nessa ilha o pessoal faz alguns tratamentos psiquiátricos. Sim. E tem um desaparecimento lá. Desaparece uma moça chamada Rachel Solano. Rachel Solano, ela é acusada, né? Na realidade é comprovado que ela matou os 3 filhos dela. Por isso que ela tá nesse centro de reabilitação. Só que ela se recusa a acreditar que ela matou os próprios filhos. Na realidade que ela cria dentro daquele centro psicológico, né, daquele centro psiquiátrico, todo mundo, conforme o próprio filme vai explicando, se comporta como leiteiro, como carteiro, né, entregador. As pessoas vivem numa ilusão, né? Vamos colocar Exatamente, porque ela se recusa a aceitar que ela matou os filhos. Só que de repente ela some e ele recebe esse telegrama. E aí ele pega e fala assim, vamos lá investigar. E ele tem um parceiro chamado Chuck. Chuck vai lá e decide participar nessa investigação juntamente com o Ted Daniels, e eles finalmente chegam na ilha. Lembrando que o Chuck é o nosso querido Mark Ruffalo, né? Que fez o nosso querido Hulk. E aí, Vini Show, por que ele decide ir nessa ilha? Vai um pouco além dessa investigação da Rachel Solano. Porque durante uma tempestade que há lá na ilha, o Chuck pergunta pra ele sobre esse Andrew Ladies, porque todos os pacientes que o Ted vai lá pesquisar, investigar, ele sempre pergunta sobre esse cara. Aí o Chuck pega e fala assim, mano, por que toda vez você pergunta desse Andrew Ladies? Aí ele conta, ele fala assim, ó, na realidade esse Andrew Ladies é o cara que incendiou o apartamento que matou a minha mulher e matou uma galera lá e tal, e eu preciso investigar sobre esse cara. Então, no caso, ele tava com uma segunda intenção aí, procurando o assassino da sua esposa, né? Na realidade, era uma segunda intenção e uma terceira intenção. Porque ele pega e fala assim, ó, só que além de tudo isso, eu estou sabendo que nessa ilha eles realizam alguns experimentos controversos. E quem explica isso pra ele é um cara chamado George Noyce, que até então você não sabe quem que é. Mas aí ele fala, ó, esse cara ele passou pela ilha, falou que teve uns experimentos muito loucos na cabeça dele, ele conseguiu fugir, só que ele acabou voltando pra ilha. E aí ele tá com a cabeça totalmente confusa e eu preciso encontrar esse cara. E aí, nesse enredo todo, além dessa Rachel Solano, existe o paciente 67, que eles falam que existe lá na ilha, que eles estão tentando procurar. Que é o que o Ted tenta procurar durante todo o filme. Só que aí, Vini Boy, o filme vai se desenrolando e aí ele começa a ter alucinações durante o decorrer das investigações. Ele começa a ter tremores, ele começa a ter uns sonhos. Nesses sonhos ele sonha com a esposa dele pegando fogo. E ele tem uma filha, né, que sempre aparece, uma menina que sempre aparece, que até então ele desconecta da realidade, né? Ligar uma coisa a outra. Uma coisa a outra. E ela sempre fala no sonho por que ele abandonou ela, por que permitiu que ele morresse. E ele sempre acorda meio assim, assustado e tal. E isso vai se intensificando, Vini Boy.
E aí, um belo dia, acontece um problema na ilha, onde tem um blackout, e todos os pacientes, eles meio que começam a se movimentar na ilha e você tem que buscar as pessoas. Existe uma ala que se chama Ala C, que é onde ficam os pacientes mais perigosos. Uhum. E pra onde que o Ted vai? Ele vai lá investigar pra ver se ele encontra o Andrew Leiros. Andrew Leiros. Só que quando ele chega lá, ele encontra quem? O George Noyce. Que é aquele maluco que ele falou que tinha fugido e que tinha voltado pra ilha. Esse George Noyce já começa a falar pra ele bem assim: você aqui? Aí começa a falar do Ladies, né? Ladies, você sempre vem com essa história de Ladies. E aí o engraçado é que você entra nessa pegada de suspense, né? Ladies, você vem. Eu gosto desse negócio. Eu gosto de criar essa aura, entendeu? E aí, Vini Show, né? Quando ele encontra o George Noyce, ele fala: George, tal, como que você veio parar aqui, que não sei o que? Ele, eu vim aqui eu parei aqui por culpa sua e desse tal de Ladies. Tudo gira em torno de vocês. Aí ele pega e fala assim: não, mas eu vou encontrar ele e tal, nós vamos resolver o problema. E aí ele pega e fala bem assim: você só vai encontrar a resposta para aquilo que você tá pesquisando quando você matar o Ladies. E ele pega e fica meio confuso. E ele começa a jogar várias interrogações. Ele fala: não, eu tô aqui com meu parceiro e tal. Ele fala assim: que parceiro? Ele falou assim: o Chuck é meu parceiro. Ele falou: você veio pra essa ilha sozinho, você não tem ninguém. Aí ele começa a criar mais dúvidas e fica mais aprofundado nas conspirações dele. Depois que ele tem esse encontro com esse George Noyce, ele começa a ficar cada vez mais alucinado. E aí ele já não confia mais no parceiro dele, no Chuck. E aí ele põe na cabeça dele que todos os experimentos, na realidade, estão sendo feitos no farol. E ele pega e fala assim: eu preciso ir pro farol, preciso ir pro farol. E de tanto ele insistir, ele acaba chegando nesse farol. Só que quando ele chega lá, o que acontece, Vini Boy? Ele acha que tá tendo alguns experimentos lá, mas o que tem lá? Na verdade é um experimento com ele, né? Na verdade ele tá passando por um experimento ali. E na verdade o louco sendo tratado, vamos colocar assim, o louco sendo tratado em toda a ilha é ele. Na verdade ele é o maior experimento da ilha, né? Exatamente. Porque aí quando ele chega lá, ele chega armado, ele fala assim: eu vou descobrir tudo e tal. Só que aí a arma tá descarregada, ele fala: pode atirar. Ele acha que tá no controle, mas não tá no controle de nada. Né? Aí, né, o doutor da ilha pega e fala bem assim: cara, na realidade, tudo isso foi feito pra você chegar aqui. O Andrew Leiros, na realidade, é você. Você só usou um anagrama. Essa Rachel Solano, na realidade, é a Dolores. E nós vamos explicar o que acontece. E aí, quando ele começa a explicação, Vini Boy, é muito louco. É muito louco. Porque o que acontece? Quem causa o incêndio, que ele fala que é o Andrew Leiros, na realidade é a esposa dele, Dolores, com problemas mentais. Isso. E aí todo mundo pega e fala assim: mano, você se separa dessa mulher é louca, velho, essa mulher vai fazer besteira. Ele fala assim, só que ele tá tão apaixonado que ele fala assim: mano, nós vamos pro lugar afastado e nós vamos viver nossa vida, nós vamos se recuperar. Só que o que acontece? Ele é um cara que ele não é presente, né? Ele é um cara que ele é alcoólatra, porque ele teve vários problemas por conta da guerra, né? E as cicatrizes de guerra que tanto ele carrega, né? Exatamente. Na verdade, o grande culpado é ele, porque ele não quis tratar a esposa e ainda foi ausente, né? E aí o que acontece? Um belo dia ele chega do trabalho, conversando com ela e tal, só que ele não escuta ninguém. Na hora que ele chega assim no lago, ele vê ela deitada toda molhada. Ele fala assim: por que você está molhado, meu bem? Que é a frase. Nossa, que frase da hora, né, mano? Que por que você está molhado, querido, na realidade? Que é a frase que o doutor fala pra ele tentar lembrar disso. E aí, quando ele pergunta isso pra ela tá toda molhada, chega pra ele e fala assim: ai, meu, eu te amo, não sei o que e tal. Ele fala: meu, cadê as crianças? Cadê as crianças? Aí ela pensa assim: estão ali e tal. Ela olha pro lago. Aí na hora que ele vai no lago, ele vê que tá todo mundo morto, afogado. Todas as crianças mortas. E bate um desespero tão grande nele que ele tenta abraçar as três. Essa parte me arrepia muito, assim, que ele pega as três assim, nossa, que é quando ele realmente relembra das coisas. E ele, mesmo assim, ele entra em negação, tal. Ele fala assim: cadê meu parceiro? Cadê meu parceiro? E aí o parceiro dele aparece, que é o Chuck, que na realidade é o Dr. Sheehan, que também faz parte do tratamento. Ele fala assim: você não tá aqui na ilha apenas alguns dias, já faz 2 anos que a gente tá tentando repetir esse procedimento com você. É a nossa última tentativa, todo mundo tá tentando participar desse negócio, só que você precisa acordar, porque senão a gente vai falhar no nosso tratamento e a gente vai ter que fazer outra coisa. E a outra coisa é o que? A lobotomia, que é você arrancar uma parte do cérebro
e fazer com que ele esqueça por Na completo. verdade vai ficar meio que vegetativo, vamos colocar assim, ele fica calmo, uma pessoa meio... sabe? Exatamente. E é aí, Vini Boy, que entra a grande teoria do filme. Que é o sobre final. o que acontece com o final. Por exemplo, tem muitas histórias... A primeira vez que eu assisti mesmo, lá em 2009, foi muito tempo atrás, eu tinha uma cabeça totalmente diferente, porque eu achava que quando foi feito todo esse experimento, ele tava são e os caras eram os vilões. Porque realmente eles faziam os experimentos e eles faziam de tudo pra enganar ele. Eu falei assim, não, mano. Na realidade eles estão tentando fazer com que esse maluco ache que ele é louco. E na realidade ele não é louco e ele quer sair da ilha e ele quer provar que ele não é louco. Essa foi a minha primeira versão. Só que depois que eu fui assistindo de novo, aí eu falei, não, meu, ele realmente pode estar louco. E quando eu assisti pela terceira vez... Não, mas eu falei, ele realmente estava louco, aí, só que aí tem as teorias, né? porque eu achava que ele tava virando louco porque os caras estavam drogando você ele. achou que ele tava bem... Eu comprei a ficando versão louco. dele, né? Só que aí depois quando você vai assistindo, vai amadurecendo, você vai falando, não, meu, ele realmente tava louco. E a última vez que eu assisti, a minha versão ele estava louco, de fato, né? Ele estava fugindo da realidade, como de fato era. E, no finalzinho lá, ele faz uma pergunta. Qual que é a pergunta que ele faz? Viver como um monstro ou morrer como um mocinho? Exatamente, ou um inocente, E né? o que isso traz pra você? Em Então. questão de teoria no final, né? Porque tem essa questão aí, né? Porque o que dá a entender, tem dois lados aí, né? O final, o que ele mostra? Ou ele mostra que realmente continuou louco, o experimento não deu certo, ou mostra que o experimento deu certo e ele realmente quis esquecer, com essa frase ele quis trazer que ele quer morrer como um mocinho, não quer viver sem a esposa, sem os filhos, não quer carregar esse fardo nas costas. Porque depois que ele acordou, que o experimento deu certo de todo mundo, ele falou assim, meu, eu vou ficar com isso pelo resto da minha vida. Eu não quero ficar com isso na cabeça. Não quero ficar marcado com isso. Eu prefiro fazer um tratamento onde os caras arrancam a parte do meu cérebro e eu esqueço disso, do que eu viver com essa dor pro resto da vida, porque eu sei que eu tenho culpa nisso. É praticamente pra morte, né? Vamos colocar assim, né, meu? E no final das contas, de todas as teorias, eu acho que essa é a mais certa, né? Ele realmente não estava sendo drogado, ele realmente tava doido, né? Tava doido. E o tratamento Deu não certo. não é que deu errado, ele voltou a ficar louco. O tratamento deu certo, ele reconheceu que realmente ele fez tudo aquilo, só que a escolha dele era fazer o tratamento do outro doutor, que era da lobotomia. Isso, pra esquecer, e na verdade é como ele falou, ele queria morrer como um homem bom, né? Exatamente. E olha como que é esse filme no final, né? Porque por essa teoria, que na verdade é uma verdade, né, pra gente, o experimento do doutor deu certo, só que ele nunca vai ser utilizado, as outras pessoas que têm problemas psiquiátricos não vão passar por esse processo. Porque eles acham que falharam. Porque eles acham que falharam e o nosso querido Ted, o Ted Daniels. ele fez a escolha, entendeu? Então, por uma escolha do cara, ou seja, ele é totalmente vilão no filme, porque ele matou a esposa, ele foi um cara ausente, e no final ele matou um monte de gente com lobotomia e um monte de coisa. O que ele podia ter feito era batido no Chuck lá, né? O do Dr. Shin, e falar assim, meu, ó, eu sei que eu sou o que eu fiz, eu sou o Andrew Ladies, só que eu não vou viver com essa dor. Então, eu quero... vocês me curaram, Mas não ia- só que eu prefiro a lobotomia. Mas não ia dar, porque a luta do doutor já era Justamente pra evitar isso, acabar né? com isso, entendeu? Mas eu sei que é um filme sensacional. Esse filme, ele tem várias nuances, ele tem muita coisa. Você percebe, assim, as sutilezas do filme, Nossa, né? muita coisa, muito detalhe. Quando é o fogo, ele tá alucinando. Quando é a água, tá mostrando a realidade. São coisas assim, são minúcias que você precisa assistir esse filme várias vezes Vai pra você ir pegando, pegando. vai pegando. Eu mesmo, pra chegar nessa conclusão, eu tive que assistir várias vezes até eu chegar numa conclusão certa e debatendo com o Vini Boy, né? Isso que é filme bom, né? Exatamente. Isso E não se faz esse filme como antigamente, né, tá Vini difícil Boy? de achar, tá difícil de achar. Então é isso, esse foi o nosso Teorizando. Deixa aí sua teoria se você acha que realmente a gente tá viajando e tal. Se você tem uma outra teoria. E se você gostou, a gente vai fazer mais quadros, né, Vini Boy? Sim, acho Tem que filmes antigos até do nosso menininho Leonardo DiCaprio. Tem um filme que é muito parecido com esse, só que numa pegada totalmente diferente, Outra pegada. né? Outro diretor, outra Mexe pegada. com sonhos, mas eles são muito parecidos e foram lançados na mesma época. a gente Eu acho que vocês sabem se vocês são fã do Leonardo DiCaprio. Então deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal e comenta aí. Não esquece de comentar nessa não, que a gente quer ver todas Não as seja teorias. louco, né, meu? Não seja louco. Não seja um Ted Daniels, seja um Andrew Ladies. Entendeu? E aí, você prefere
Viver como um monstro ou morrer como um mocinho? Ah, nessa situação aí, eu acho que ele preferia morrer também, mano. Eu morreria como um Ele mocinho matou a própria também. esposa. Exatamente. Embaçado. É embaçado. Bom, vamos lá, né? Vambora, né, Vini Boy? Falou. Vamos pra realidade.